can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa correção, né? Do PET 3, semana 1. O tema da nossa semana é posicionamento de Sócrates e dos sofistas. Vamos comentar aqui as nossas atividades. Atividade 1. No século 5 a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos, ou seja, os discursos que eram feitos na ágora. Está escrito errado aqui, não é na agora, é na água. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Quer dizer o quê, Que para ter aprovação da maioria, eles precisavam convencer as pessoas através de bons argumentos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... Então, olha só, a primeira coisa que você precisa ver é que pode ser que eles não sejam chamados de filósofos, mas eles eram pessoas que tinham uma grande habilidade de discursar, dominavam a arte da oratória em troca de pagamento, certo? Quem eram essas pessoas aí que faziam isso durante a Grécia Antiga? Se você assistiu o meu vídeo, tá muito claro aí para você que eram os sofistas, que eram os inimigos, ou melhor dizendo, os adversários dos verdadeiros filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Muito bem, próxima questão. Presta atenção nessa, que tem uma pequena confusão aqui, que o autor do PET fez. Número 2. Sobre a história do relativismo moral. É correto afirmar que na filosofia olha só, aqui tá te perguntando sobre o relativismo moral. O relativismo moral é coisa de sofista, certo? É coisa de sofista, porque dependendo do pagamento que ele recebia, ele falava que uma coisa era certa e no outro dia falava que essa mesma coisa era errada, Então, essa história do relativismo moral começa quando? Ela se iniciou com os sofistas e está presente em afirmações como o homem é a medida de todas as coisas, Essa aqui é a correta. Por quê? Porque se o homem é a medida de todas as coisas, dependendo de quem fala, dependendo do homem, da situação em que ele se encontra, a verdade ela varia, Aliás, quem falou essa frase foi um sofista conhecido como Protágoras. Então essa é a correta, certo? Por que essa está errada? Começou com a crítica de Nietzsche à moralidade e seu anúncio da morte de Deus. Sim, Nietzsche também vai dizer que existe um relativismo moral, mas não começou aqui, Letra C. Teve origem nas reflexões morais de Kant e nas suas alegações de que a moralidade é definida pelas leis morais presentes na razão humana. Não, até porque em Kant não existe relativismo moral. Letra D. Surgiu com as grandes navegações do século XV. Não, tem nada disso. E letra E. Surgiu na época da mitologia grega. Qual a confusão que eu falei para vocês que acontece? Porque de fato surgiu na época da mitologia grega. Porque enquanto os sofistas estavam fazendo isso aqui, a mitologia grega ainda existia. Tanto que Sócrates é condenado justamente por não acreditar nos deuses. Então, se fosse uma questão de vestibular, essa questão certamente seria anulada. Mas a resposta mais correta é essa aqui. Ela se iniciou com os sofistas e está presente em afirmações como o homem é a medida de todas as coisas. Questão 3. Sócrates, grande filósofo grego,
formou numerosos discípulos, que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. A grande preocupação socrática era o quê? Qual que era a preocupação de Sócrates? Letra A. Interpretar o mundo como sendo espiritual e organizado, segundo uma moral baseada em verdadeiros conceitos imutáveis, certo? Imutáveis. O que isso quer dizer? Que não muda. Então, isso aqui não é Sócrates, isso aqui é Platão, certo? Com a teoria das ideias de Platão, de conceitos que não mudam, né? Então, essa não está correta. Letra B. Compreender as causas primeiras e os fins últimos de todas as coisas, pois só se pode dizer que se conhece alguma coisa quando se conhece sua causa primeira. Não, por quê? Toda vez que falar de causa primeira e fim último, você pode saber que essa questão está se referindo a Aristóteles, né? Então esse aqui era o objetivo da filosofia de Aristóteles. Letra C. O autoconhecimento que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiêutica, métodos que consistem em fazer indagação, fingindo ignorância, para despertar no interlocutor o conhecimento latente. O que é latente? Latente é o que está por trás, né? Que precisa surgir. Então, essa é a questão correta. É isso que Sócrates fazia. Através dos seus métodos de ironizar e depois de tentar trazer à tona o conhecimento do interlocutor, ele fazia surgir, vir à tona, né? Ou dar à luz esse conhecimento latente. Então, a letra C é a correta. Vamos marcar aqui, né? A letra C. Letra D. Fazer um estudo crítico da história, comparando a história grega com a dos povos orientais, a fim de mostrar que o mundo era mais amplo do que se imaginava, né? Não tem nada a ver, Sócrates não fazia isso. Sócrates não estava preocupado com os povos orientais. Letra E. Mostrar que todo conhecimento era obtido por intermédio dos sentidos humanos, E que por esses sentidos serem falhos, era relativo e limitado o conhecimento, né? Então, está querendo dizer aqui que o objetivo de Sócrates era mostrar que o conhecimento humano era relativo e limitado, porque ele passava pelos sentidos humanos. Embora Sócrates tivesse dito isso também, isso não era o objetivo dele, né? O objetivo dele era mostrar que o conhecimento, ele podia sim ser voltado a questões que não mudavam, né? No caso, imutáveis e não relativas, através do conhecimento buscado pela razão, certo? Então, essa aqui está errada também. Muito bem, gente. Essa é a correção, né, das atividades da semana 1 e até a próxima aula.